nossos corações e muito ligado à casa. Então ele aqui está aqui para nos brindar com a sua palestra, cujo tema é Templo Íntimo do Coração. Bem-vindo, Marcelo. Pode passar, não tem problema. Pode passar. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pela internet. Que Jesus possa nos acompanhar, possa nos auxiliar nas reflexões desta noite, trazendo algumas pequenas reflexões a respeito deste templo íntimo que aos poucos está sendo construído dentro do coração da humanidade. E nesta data, celebrando os 30 anos desta casa, e a nossa Jaqueline falou que eu sou um cefalense, talvez no passado um cefalido, e agora já um pouco minimamente mais instruído, pelo menos do ponto de vista intelectual, embora as questões morais ainda estejam com algum tipo de reticência e ainda de relutância para que possam fazer morada dentro do nosso espírito. Vamos tentar, desta forma, conversar um pouquinho sobre este templo que transcende as questões da alvenaria, da parede, de um teto, este templo íntimo do coração. E desde tempos muito recuados, se nós poderíamos aqui fazer uma pequena visita nas questões históricas, e aqueles que gostam de história e trazem alguns conhecimentos da antropologia, vamos perceber nas primeiras tribos, nas primeiras aglomerações humanas, onde o homem, ainda muito primitivo, buscando a fonte parental, mesmo que ainda de uma forma muito incipiente, verificava nos fenômenos da natureza, no trovão, as forças da natureza, dos ventos, de uma certa forma algo que não conseguia explicar, mas uma correlação com algo que era muito maior do que ele. E vamos perceber aí, nesse processo antropo-sócio-psicológico, a tentativa de identificar nestes fenômenos a sua correlação, a sua relação com o divino. Podemos passar horas tentando falar em uma análise de algumas culturas específicas, com as suas propostas politeístas, com a ritualística, tentando encontrar lá fora algo que em germe já se encontra dentro de cada um de nós. Se nós pudermos aqui dar um pulo, um salto quântico, quer que eu feche? Por favor. Não sei como abriu. Não sei como fecha. A gente fecha assim. Ok. Mais fácil. Então, se nós pudermos dar aqui um salto quântico nas questões dos povos, poderíamos aí fazer uma visitação às terras do Oriente Médio, onde o povo de Israel, logicamente, saído do Egito, libertado por Moisés, onde ele ali nos 40 anos passados no deserto do Sinai, recebe o Decálogo, os 10 mandamentos e outras partes da lei humana, da lei judaica, a Torá, mas focando nas questões do Decálogo, logo primeiro, ele nos traz a proposta, Moisés, de um Deus único. O Deus único. Amarás ao Deus de todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. O Deus único. E segue nas outras propostas. Aproximadamente, isso Moisés, 1500, 1600 anos antes da era cristã. Mas este culto a este Deus único, que ganha expressões magníficas comparadas ao resto da cultura humana, sem nenhum desmerecimento,
porque todos estamos caminhando na direção do divino, na direção do transcendente, vamos identificar no povo hebreu, e particularmente 1000 anos antes de Cristo, 957, 56 anos antes da era cristã, o rei Salomão, filho de Davi, utilizando-se de materiais já disponíveis, construindo o Templo de Jerusalém, naquela região ali do Oriente Médio, uma fortificação monumental, gigantesca, belíssima, onde os cultos ao Deus único começaram a ser professados com muita beleza, mas ainda ligado à ritualística, a alguns sacrifícios, que naturalmente faziam parte ainda desta pauta social e ética que vinha de gerações. E Carl Gustav Jung vai nos falar de alguns atavismos psicológicos que criamos, e isto vem caminhando ao longo dos séculos, pois o espírito vara a eternidade com a sua imortalidade, vai trazendo estes conteúdos. Então, mesmo no culto do Deus único, nós vamos perceber algumas questões da ritualística exterior. Mas eu não quero focar simplesmente nas questões deste templo de pedra, desta construção de pedra tão necessária para que aquelas primeiras práticas do culto do Deus único pudessem ali ser professadas. O culto, o templo, melhor dizendo, mais tarde, no ano 586, 587, antes da era cristã, vamos ver naquela mesma região o rei babilônico, Nabucodonosor, quando invade aquela região, faz do povo hebreu cativo, o transporta para a região da Babilônia e destrói praticamente por completo o mesmo templo de pedra que foi construído 500 anos antes pelo rei Salomão, mostrando que as fortificações materiais são suscetíveis às condições das intempéries, à loucura do homem, às guerras inimagináveis que nós estamos vendo até nos dias atuais. Mas dando um salto, passam-se séculos. Herodes o Grande que não era judeu, num impulso de conquistar a simpatia do povo hebreu, no ano 19, ano 20 antes da era cristã, começa a empreender esforços também para a ampliação e a construção de uma forma muito maior o mesmo templo de Jerusalém. Não vamos falar aí, existe aí um intervalo entre Nabucodonosor e o mesmo Herodes, Zorobabel fazendo também uma construção um pouco menor, mas não ganhando a beleza e a magnitude que Herodes o Grande havia empreendido esforços para que aquelas mesmas fortificações, aquele mesmo templo pudesse ganhar a beleza daquela época. Mas é interessante porque, como eu havia mencionado, são templos de pedra, são fortificações feitas pelo homem, sujeitos a tudo isso que nós havíamos mencionado, a loucura humana. E a gente vai encontrar ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, se não me falha a memória, e a Teresa pode confirmar mais tarde, quando Jesus, já vindo à Terra, junto com seus apóstolos e os seus discípulos, não eram apóstolos ainda, saindo do templo, e aqueles discípulos impactados com a grandiosidade daquelas construções, da arquitetura que envolvia tudo aquilo, e mencionavam para o mestre: mestre, que maravilha, veja a grandiosidade deste templo. E Jesus traz uma fala que ficou emblemática e até uma grande incógnita para a mente ainda incapaz de abarcar as questões do futuro. E ele nos traz que, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Difícil de acreditar.
E os próprios discípulos perceberam, acho que Jesus está fora da caixinha, porque era algo inimaginável. Blocos, pedras, algo fantástico, gigantesco. Como pode isto ser destruído? E a gente visitando mais tarde, principalmente a obra Há 2000 anos, de psicografia do nosso Chico, o nosso Emmanuel traz ali no capítulo 8, talvez, a destruição de Jerusalém. Anos 70 depois de Cristo. O mestre já havia sido crucificado. E nós vamos perceber toda uma destruição, onde só sobrou o Muro das Lamentações nos dias de hoje. Era a época das festas, das festividades dos pães ázimos. Então, grande contingente de peregrinos hebreus, judeus e de todas daquelas regiões ali se aglomeravam para aquelas festividades. E, de uma forma muito ardilosa, nós vamos perceber o imperador Vespasiano, que tinha o seu filho Tito, um general muito perverso, pede para que Públio Lentulus, isto está muito bem mostrado no capítulo 8, se não me engano, do livro Há 2000 anos. E ele pede para que Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, mas do passado o senador Públio Lentulus, orientasse Titus, dando, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, um bizu de onde eram as situações, os pontos cegos, para que naquelas investidas pudessem ser feitas as batalhas que ocorreram entre o exército romano e o povo de Israel. Vai nos dizer Emmanuel que mais de 1 milhão de vidas foram ceifadas naqueles dias. Mais de 100.000 escravos foram conduzidos às masmorras do povo hebreu. Foi uma grande carnificina. E Públio Lentulus, embora tenha dado as dicas, ficou muito impactado, porque era um verdadeiro festival de horror com a loucura que ali se passou, mostrando que a única coisa que restou, o Muro das Lamentações. Que templo íntimo é esse que nós necessitamos tão avidamente construir? Que ele fique incólume às loucuras do homem, a loucura do mundo, a loucura das guerras, da beligerância. Sem dúvida, a gente vai encontrar na pergunta 744 de Livro dos Espíritos o porquê da guerra, 744 ou 742. Teresa confirma mais tarde também. Porquê da guerra? Prevalência na natureza animal em detrimento da natureza espiritual do ser humano. E a gente vai percebendo nestas situações todas, e particularmente na obra Boa Nova, a psicografia também do nosso Chico, editado pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo 3, se eu não estou enganado, e a Jaque também vai poder confirmar, as primeiras pregações. E uma das falas mais emblemáticas e belas, quando o mestre, diante deste mesmo templo, antes dele ser destruído, é questionado por um dos que seriam mais tarde um dos algozes da sua causa, da causa cristã. Hanás chega e vai ter com ele, reconhece talvez pela disposição da barba, o cabelo dividido ao meio, toda uma paramentação que o caracterizava como um galileu. E ali é dirigida uma conversa: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus traz, talvez, a pergunta que todos nós temos feito desde muitos séculos. Procuro nestas terras a edificação do templo de Deus. Ele não fala assim não. Da fundação do reino de Deus. Nós poderíamos fazer uma correlação. Esse templo íntimo, que está completamente à parte de todas as loucuras lá fora,
Porque quando o templo íntimo do coração estiver verdadeiramente sedimentado e concretizado aqui dentro, as loucuras lá fora não mais existirão. Nestas observações que nós trouxemos, fazendo uma pequena passeada pela história, trazendo algumas passagens das obras espíritas e que vão naturalmente encontrar a sua respectiva ratificação nos estudos da história clássica, da historiografia humana, vamos perceber que temos ainda empreendido movimentos nesta direção de destruição, de ódio, ainda muito distantes das questões do templo do coração. E foi por causa desta movimentação, destas mensagens que o Mestre trouxe, que aqueles homens chamados homens do caminho começaram, impactados por esta mesma mensagem, a reunirem-se todos eles nos locais mais inusitados, nas catacumbas, nas casas de alguns amigos, fugindo destas grandes aglomerações, para que aqueles primeiros escritos, que ainda nos convidam a grandes reflexões, pudessem ali ser percebidos na sua íntegra e extraídos o suco, o sumo das mensagens que vararam os séculos e que nos convidam a reflexões de amor até nos dias de hoje. Quanta carnificina também foi feita em nome de uma dominação estéril, pois as questões da força e do ódio são, como diz Emmanuel, fogos de artifício, que tem data para acabar. Tem a sua exuberância num determinado momento, mas rapidamente cessam e deperecem de uma forma muito rápida. E naqueles primeiros 300 anos, vamos ver a loucura dos homens, mas mesmo assim, naqueles primeiros 3 séculos, a grandeza de uma mensagem que conseguiu conquistar, pouco a pouco, muitos corações, inclusive de muitos romanos. Foi mais ou menos no início do século IV, no ano 313, 12, mais ou menos. Márcia vai poder confirmar mais tarde também. Estou botando um monte de tarefa para vocês. A gente vai perceber um dos imperadores, Constantino. Constantino, afeito às questões do politeísmo, eram os deuses da guerra, Marte, o deus da guerra, Júpiter, todos aqueles deuses que estão muito bem assinalados nas questões do politeísmo, das crenças onde o Império Romano tinha as suas bases, mas ele percebeu nas suas questões relacionadas ao poder, uma espécie de batalha dentro do próprio Império Romano, brigando com Licínio e Magêncio, uma espécie de triunvirato, mas antagônicos, ele tentando unificar o Império Romano. Em uma das batalhas, tinha vencido a Batalha da Ponte Milvia, e ele, vamos ver isso também na obra Cristianismo e Espiritismo, por Leon Denis, e vamos ver no capítulo 5, quando ele fala especificamente, Leon Denis conta a história deste imperador que, após ter vencido as batalhas na Ponte Milvia, caminhando com seu exército à frente, o sol estava baixando. E ele vê um fenômeno, uma fenomenologia que ocorreu, e muitos dos centuriões que ali estavam observaram também, segundo a descrição de Leon Denis e algumas páginas também da história, uma cruz flamejante. Era um fenômeno. Embaixo, uma frase escrita em latim: In hoc signo vinces. Sob este símbolo vencerás. Ele leva um susto, e os centuriões que ali estavam também, uma fenomenologia. Ele pensou: meu Deus, a vida toda cultuei os múltiplos deuses, mas só encontrei angústia no meu coração. Lembrou-se então de seu pai, Constâncio, que já havia adotado de uma forma discreta
o Deus único do cristianismo. E ele percebeu, e ele pensou, talvez se eu adotar o mesmo Deus que meu pai adotou e morreu muito sereno, e vi muitos amigos meus, politeístas, morrendo com as angústias no coração. Era como se fosse, qual Deus agora que eu preciso satisfazer para ter a felicidade? A felicidade temporal, material, é Júpiter, é Marte. Qual é o Deus que eu vou? É Saturno? Qual o Deus que eu agora preciso render as oferendas? E seu pai Constâncio morre de uma forma serena, já com a concepção ainda muito limitada de um Deus único. Ele tem a ideia, isso talvez seja um sinal. Pede para os ourives e todos aqueles que confeccionavam as flâmulas e os instrumentos das batalhas, que colocassem uma cruz nos escudos e em todas as bandeiras. E não é que ele ganha a guerra. Ele não entendeu, porque a mensagem não era para botar o símbolo da cruz que você vai ganhar e você vai massacrar os outros. Sobre este símbolo da cruz, significando, adota a singeleza, a beleza, a doçura, a misericórdia de acréscimo. E nós discutimos, parece que voou a cadeira, né? Nós conversávamos no estudo mais tarde um pouquinho, a respeito das questões relacionadas à misericórdia. Mas o nosso Constantino não percebeu esses detalhes. Mas o caso é que ele ganhou a batalha. Ganhando a batalha, o que acontece? Ele deixa de perseguir os cristãos. Grande parte dos ativos financeiros são devolvidos àqueles cristãos. A morte aos cristãos deixou de acontecer. Ele desencarna. E mais tarde, no ano 380, mais ou menos, aí o Carlos vai confirmar, vamos ver um outro imperador, Teodósio, que no Édito de Tessalônica ratifica a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Igreja Católica Apostólica Romana. Mas por que só romana? Se o Cristo veio para toda a humanidade. Aí que começou o problema. Porque aí estabeleceu-se toda uma hierarquia, uma verticalidade no comando, como as mesmas situações de comando que nós possuímos nos dias atuais. Aquele que sabe mais está mais perto de Deus. Aquele que sabe menos fica aí na ralé. Então toda essa estrutura hierárquica começa a ser construída e os grandes dramas e as grandes situações ocorreram, distanciando-nos do verdadeiro templo íntimo que deveria ser edificado dentro do coração. Há uma passagem muito bacana no livro Caminho, Verdade e Vida, e Emmanuel fala sobre isso. Está logo, acho que ali logo na introdução. Porque através desses movimentos que a igreja, logicamente, ganhou uma grande expressão, passou a ter uma estrutura de poder, de dinheiro, as indulgências, todo o pecado que se cometia, dependendo do dinheiro que se pague, você está abençoado, está livre e vai para o reino dos céus. Veja que toda uma concepção materialista. Nós imaginávamos um reino ainda baseado nas questões das coisas materiais, tão distantes da proposta do Cristo. Mas voltando ao livro Caminho, Verdade e Vida, o nosso mesmo Emmanuel, que fora no passado Publius Lentulus, nos traz. Foi por termos louvado o Senhor nos templos de pedra e menoscabá-lo na nossa vida cotidiana, que temos naufragado tantas e tantas vezes no curso infinito dos milênios, dos séculos. E este é o movimento que a gente faz. A gente vem aqui, numa igreja, num templo religioso, Senhor, Senhor, pelos lábios. Mas lá fora, quando o convite é feito para que o amor, a misericórdia, as situações íntimas possam fazer realmente ressonância com todo um conteúdo intelectual,
parece que esta ponte que liga o intelecto ao coração está completamente implodida e não conseguimos fazer o raporte necessário para que a inteligência e o coração possam trabalhar em benefício, primeiramente, de nós mesmos, em segundo, da humanidade. Quantos dramas, quantas loucuras foram cometidas. Vemos aí as cruzadas. Na busca de um local santo, os homens foram tentando conquistar a Terra Santa. Quanto sangue correu! Aí nós podemos imaginar, nossa, que coisas absurdas. Mas da mesma forma, e falávamos mais tarde, mais cedo um pouquinho, da lei de causa e efeito, o mesmo povo que invadiu toda a Península Ibérica, tentando colocar as suas bases religiosas, sofre agora as consequências da lei de ação e reação. E aí a gente percebe, tão longe estamos da proposta do Cristo, quando ele veio em total dissonância com a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ele nos propõe, e está no Evangelho de Mateus, ouvistes o que os antigos haviam mencionado, mais ou menos assim. Cristina vai falar depois sobre isso. Amareis aos teus queridos e odiarei aos teus inimigos. Mas eu vos proponho algo diferente. Amai aos vossos inimigos. Orai por eles, por aqueles que vos caluniam. Veja que ele traz todo um conceito completamente dissonante, mesmo nos dias atuais, nós que nos dizemos cristãos, porque o espírita é cristão. Quantos de nós conseguem orar por um inimigo, perdoar de uma forma incondicional? Quantos de nós conseguimos olhar no outro, talvez, mais um momento de fragilidade do que propriamente de uma maldade intrínseca? Não, de maneira alguma. Então, todas essas situações fizeram e fazem ainda parte desta pauta comportamental de todos nós. Tudo isso foi ganhando uma expressão muito grande. E nós fomos formatando determinadas religiões e grupamentos religiosos, venerando ao Mestre, mas ao mesmo tempo com a espada de Constantino e Teodósio, nas questões relacionadas aos mandos, aos desmandos, às dominações. Dizemos-nos cristãos, mas agimos como pagãos. Agimos como se esta vida fosse a única existente. E tantas vezes derrapamos nas tantas e tantas estradas propostas que a reencarnação nos convida. No Evangelho de Mateus, ali no capítulo 5, eu diria que talvez tenhamos ali o maior mapa de conduta, um mapa de conduta que todos nós podemos seguir. Quando Jesus nos convida à humildade, bem-aventurados aos pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus, ele nos convida a nos esvaziarmos. Quem é humilde, quem é pobre de dinheiro, não tem dinheiro, né? Quem é pobre de espírito tem aquela fome de espiritualidade. Mas eu preciso me esvaziar das questões do ego, as questões da beligerância, para que algo possa ali penetrar. E este reino dos céus será fornecido. E aí a gente vai percebendo, sem dúvida, que neste processo vão existir as questões das dores que nos batem à porta, que nos convidam aos processos de reencarnação, porque bem-aventurados serão aqueles que choram, porque serão consolados, mas não um choro com raiva de Deus, com uma espécie de inconformidade com a situação que nos ocorre. É um choro percebendo que estamos aqui numa situação provacional, mas necessária, porque mesmo que não encontremos as razões para as dores que nos acometem nos tempos atuais, se eu creio em Deus,
Se eu sou pobre de espírito, humilde, eu confio no Criador. E se confio no Criador, sei que há uma razão justa para tal. Não significa que vamos cruzar os braços, mas significa que neste conhecimento das leis imutáveis que rege todo o universo, eu me entrego sem nenhum tipo de atitude de passividade. E aí sim este choro. Aguardemos, porque seremos consolados. Tudo isso nos convida a um processo íntimo de doçura íntima, de mansidão, de pacificação íntima. Porque eu sei que não sou simplesmente um joguete das forças do mal. Aí eu sou mais manso. Eu percebo, bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Veja, mas que terra é essa? A terra íntima dos meus corações. Já passei pelas questões, me esvaziei das questões do ego. Sei que tenho os sofrimentos que fazem parte da proposta retificadora, e Emmanuel nos fala no livro Material de Construção, trazido pelo nosso Chico, que muitas vezes as dores nos são enviadas para que nós aceitemos um convite, uma entrevista com Deus. Nessa analogia tão especial. E aí eu passo por essas situações de mansuetude, herdando, conquistando a minha terra, e percebo que nesta mansuetude haverá uma justiça que vai se estabelecer dentro de mim mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não a justiça dos homens, que está sujeito ainda às questões relacionadas ao ego, às questões relacionadas às intempéries do comportamento humano, mas uma justiça que nos convida a uma inteireza íntima, onde está escrita a lei de Deus. Aonde, Teresa? Pergunta 621. Na consciência. Nessa consciência que clama por uma justiça. Uma justiça que vai nos colocar em posição de perfeito ajustamento com os desígnios do Criador. Estes bem-aventurados, os que têm fome e sede desta justiça divina, aguardem, pois serão saciados. Passando por tudo isso, nós conseguimos perceber que há necessidade, identificando no outro, não a maldade que nos caracterizou e ainda nos caracteriza, mas o perdão. E aí nos convidamos, Jesus nos convida ao quê? A misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes receberão misericórdia. Veja que há todo um intrincamento, toda uma proposta de que, identificando no outro as fragilidades que ainda também possuímos, nós conseguimos encontrar uma coexistência pacífica com os nossos irmãos. Ouvistes o que foi dito? Amareis aos teus amigos, aos teus queridos, e odiarei aos teus inimigos. Mas eu vos proponho algo diferente. Amai aos vossos inimigos. Olha a misericórdia sendo colocada aí. Misericórdia. Dividir o coração. A própria palavra, a etimologia nos traz misericórdia, córdia de coração, dividir o coração. E na medida como nós damos o nosso coração, oferecemos a misericórdia, receberemos a misericórdia. É uma lei de reciprocidade. Na medida que nós damos, nós recebemos. Mas na verdade nós recebemos muito mais do que nós damos. E aí tudo isso passa a ganhar uma concepção diferenciada dentro de cada um de nós, e nos convidando às questões da pureza do coração. Puros de coração serão aqueles que verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é que este ver a Deus? Como eu vejo aqui a Cristina, o Paulo, a Teresa, o Carlos. Uma perfeita comunhão de mente. Quanta confusão ocorreu quando falavam que Jesus era Deus, e ele disse, eu e o Pai somos um, em total comunhão de pensamentos. Ele, o intérprete do Criador,
o médium de Deus, se é que podemos colocar desta forma, utilizando-se desta bagagem intelecto-moral, da pureza do seu coração, em total comunhão com o Criador e trabalhando para que nós, os irmãos da retaguarda, pudéssemos estar aqui 30 anos depois da fundação desta casa, estudando estas mensagens que ainda nos desafiam. Que ainda nos desafiam. Porque lá fora, e voltando ao nosso Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, não existe uma diferenciação entre o templo e a oficina de trabalho. Toda a terra é destinada a este campo de trabalho. E o nosso Emmanuel, repetindo o que havíamos mencionado, por termos no passado menoscabá-lo, Jesus, na oficina lá fora, e louvado o Mestre nos templos de pedra, e que temos encontrado tantos movimentos de falência íntima. A nossa Jaque falou que eu sou cefalense. Quem sabe tenha sido um cefalido do passado, não tenho a menor dúvida. Pois mesmo falando estas coisas, e as pessoas falam, nossa, deve ser um santo. E eu brinco muito isso, me leva para casa para você ver que não devolve. Amazon Prime, manda de volta. Devolve em 3 dias, porque eu tenho ainda as minhas situações. E muitas vezes me pego, às vezes de contrapé. Nossa, não era mais para ter caído aqui nesse buraquinho, neste tropeço. Mas a gente cai. Mas o bom é que agora a gente não fica no buraco o tempo todo. A gente já se levanta, já se dá conta. É como diz a música, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e segue em frente. O Mestre está ali, abrindo os braços de uma forma muito especial, nos convidando a este reencontro com o amor. Quantas religiões nós tivemos, hein, Cris? Bota a religião nisso, né? Quantos corpos, quantas vidas, quantas crenças, quantas posições. Eu estava relendo hoje de manhã a obra Nosso Lar. E ali tem logo no comecinho mensagem de André Luiz. E é bela e vale a pena vocês lerem. Lição para casa. Quantos corpos teremos? Quantas lições? Um século, um minuto, uma vida, um aprendizado. Ele vai trazendo ali algumas coisinhas. E aí a gente vai percebendo quantas reencarnações mais serão necessárias para que a gente possa construir intimamente esse templo, que será indestrutível, avesso e completamente incólume, sem nenhum tipo de submissão à loucura do mundo lá fora. Porque a loucura do mundo lá fora vai continuar, cada um terá que dar conta da sua própria administração. Mas eu aqui preciso me conhecer. E Paulo falava, sem dúvida, sim, é verdade, tem coisas que eu já sei que não posso fazer, mas por que eu continuo fazendo? E tem coisas que eu absolutamente sei que não posso fazer. Ao contrário, já me embolei. Mas vocês já perceberam. Por que tem coisa que eu sei que não posso fazer e continuo fazendo, e coisas que eu devo fazer e ainda não faço na integralidade? Mostrando ainda a fragilidade do ser humano neste processo de crescimento que vem lá de trás. Mas aos poucos a gente vai ganhando a nossa capacidade intelecto-moral. Uma obra muito bela, muito bonita, chamada Reportagens de Além-Túmulo. Eu já falei isso aqui umas 500 vezes. Eu peço perdão àqueles que nos acompanham pela internet. Mas isso me toca muito, essa obra, porque Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos trazer uma informação nesta crônica de um indivíduo chamado Emiliano Jardim. Eu já falei isso aqui para vocês? Emiliano Jardim. E na obra, a Reportagem de Além-Túmulo, de título Um Natal Diferente,
o nosso Humberto de Campos vai descrever Emiliano como um personagem assim, muito temperamental, difícil, de uma família, com os filhos, e ele ainda muito afeito às questões materialistas, às ideias materialistas. Mas, num determinado momento, um dos seus filhos desencarnou. E aquilo foi um baque muito grande para Emiliano. Ele ficou realmente completamente transtornado. Mas um padre muito caridoso, muito bondoso, percebendo a dor de Emiliano, vai e dá uma pequena obra de mensagens evangélicas, trazendo as questões do Cristo, de Deus, para que Emiliano pudesse ser consolado. Emiliano devora aquela obra e fica assim impactado com aquilo. E pensou, meu Deus, como eu não me dei conta destas questões? Rapidamente ingressa na Igreja Católica e os amigos ficaram muito maravilhados e felizes. Mas o nosso Emiliano, agora ingressado nas questões, nas lides católicas, tinha também ainda o seu comportamento de beligerância, com gravíssimas e acirradas críticas a todas as outras doutrinas religiosas. O espiritismo era completamente detonado. O protestantismo, igual. Todas as outras fés completamente destruídas pelo nosso Emiliano. E o tempo passou e o nosso Emiliano... O Carlos já sabe essa história. E o tempo passou e o nosso Emiliano saiu da Igreja Católica. Não se deu conta daquilo e pulou e foi para o protestantismo. Mesma coisa. O pastor o abraçou, amigos também protestantes o abraçaram. E ele começou a frequentar ao culto da igreja protestante. Fazia a mesma coisa. Destruía todos os conceitos católicos, todos os conceitos espíritas, de uma forma muito ferrenha. O tempo passou. O nosso Emiliano também não se deu bem lá. Pulou e saiu. Foi para o espiritismo. Parece a nossa história, né? De muitas e muitas vidas, buscando os templos de pedra. E aí o nosso Emiliano vai para o espiritismo. Fica impressionado, impactado com as questões relacionadas à comunicabilidade entre os dois planos da vida, a multiplicidade das vidas, a reencarnação. Tudo isso passa a convidar o nosso Emiliano a grandes reflexões, uma vez que ele tinha um viés muito ligado à racionalidade. E o espiritismo tem esse viés, nos convidando às questões do raciocínio. Mas o tempo passa e as dores começaram a ganhar uma grande expressão na vida de Emiliano. A sua mãe adquire uma grande enfermidade, alguém que ele era muito ligado, e morre de uma forma muito trágica, muito difícil. Mais tarde, a sua esposa, o grande amor da sua vida, também deixa a vida. E os filhos começam a abandoná-lo de uma forma muito, muito interessante. Ele abandona o espiritismo. E agora, inconsolado por as questões da vida, quando nos convida aos testemunhos, e Jesus havia falado, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas as lições do mestre estavam simplesmente visitando a mente de Emiliano. Não conseguiram, como eu falei, fazer a ponte daqui para o sentimento. Ele não mais era visto no centro espírita. E por muitos dias, caminhando pela rua, de uma forma muito triste, pensou em se suicidar. Planejou tudo. Aí eu moro perto da praia, eu vou para o mar, me jogo no mar, eu não sei nadar. Está tudo concretizado, está tudo resolvido. E ele vai, com todo o plano feito na mente, andando para a praia. É tomado por um impulso e lembra-se de Jesus. Lembra-se das lições que o padre havia trazido. Lembra-se do pastor que havia falado do Cristo. Lembra-se das palestras que havia escutado a respeito do Cristo, deste irmão maior que nos convida, aqueles que são sofredores, aqueles que choram, aguardem, pois serão consolados. Ele é tomado por uma energia, uma força muito grande, e tem a impressão de escutar dentro da sua mente um diálogo,
Não um diálogo assim como eu estou falando com vocês. Uma conversa intracraniana. E o nosso Humberto de Campos nos traz a seguinte informação neste diálogo. Emiliano, há quanto tempo eu buscava te encontrar, mas sempre me chamavas através dos outros, sem jamais procurar-me dentro de ti mesmo. Dá-me a tua dor, reclina a tua cabeça cansada sobre o meu coração. Muitas vezes o meu poder opera na fraqueza humana. Raramente meus discípulos gozam o encontro divino fora das câmaras do sofrimento. Quase sempre, Emiliano, é necessário que percam tudo a fim de me encontrarem dentro de si mesmos. Tenho, Emiliano, um santuário, um templo divino íntimo em cada coração na terra. Mas o homem enche este templo divino de detritos e tantas vezes levanta muralhas de incompreensão entre o meu trabalho, entre o seu trabalho e a minha influência. Nessas circunstâncias é que vão me procurar. Emiliano estava verdadeiramente inebriado. Não entendia. Meu Deus, era algo tão forte, era como se fosse realmente uma conversa que foi estabelecida dentro da sua própria mente. E a voz continua a falar. Volta ao esforço diário, Emiliano, e não esqueças que estarei com os meus discípulos sinceros até o fim dos séculos. Não te rebeles contra o sofrimento que purifica. Não analises nunca antes de amar. Lembra-te de que, quando criticares a teu irmão, também serei eu o criticado, pois eu ainda não terminei a minha obra na terra. Dá o bem pelo mal, perdoa sempre. Em qualquer posto de trabalho honesto, Emiliano, poderás ouvir a minha voz, desde que me procures dentro do teu próprio coração. A história termina. Emiliano, agora demovido da ideia do suicídio, talvez, e agora trazendo para o nosso momento final, fico pensando nas situações que nos acometem de tempos em tempos, nos percalços da vida, nos obstáculos que muitas vezes não têm uma explicação lógica, pois nada fizemos para talvez merecer esta ou essa dificuldade. E aí temos visto, e na examinação das obras espíritas, e estudando-as de uma forma mais interessante, percebemos na lei de causa e efeito. Lembramos das situações onde o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos convida à serenidade, aquela busca de uma justiça íntima, este caminho da inteireza, fazendo a conexão com as leis divinas que estão dentro da nossa própria consciência. E com todo este manancial de informação e bagagem que o Espiritismo nos traz, nos instruindo que é preciso seguir em frente, aguardar de forma muito calma, embora fácil falar, difícil colocar em prática, mas com confiança irrestrita em Deus, de que um dia todas as situações complexas, desafiadoras, obstaculizantes, irão dar lugar àqueles que dirão: eu me venci. Eu me venci. Então está nas nossas mãos antecipar estes dias ou postergá-los. Como diz numa fala muito impactante e que todas as vezes que eu a releio me vêm as lágrimas grossas, quando no diálogo de Jesus com aquele mesmo senador orgulhoso, Públio Lentulus, naquele encontro, naquela praça: senador, não venho aqui
em busca de um senador orgulhoso e prepotente. Vem por causa da prece da tua esposa que roga pela tua filha que passa pela lepra. Mas está no teu querer aproveitar este momento santificante e o que te digo, ou postergá-lo pelos milênios de sofrimento lá para frente. Cada um de nós tem esta escolha. E eu sei que parece fácil falar. Não, não é fácil. Temos total consciência de que não é fácil. Mas é possível. Perfeitamente possível. E é por isso que não desanime. Não desanime. Sigamos em frente, sempre. Porque nós temos aqui um mapa da mina. Um mapa que nos traz exatamente para onde seguir. E com as dificuldades que naturalmente irão nos convidar às reflexões, revisitando a obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, particularmente no capítulo 26, quando fala das questões da dor e dos heróis. E Leon Denis nos fala que a história do mundo é a história destes homens e mulheres, heróis de si mesmos, que conseguiram, apesar das dores e dos obstáculos, vencerem-se e darem o testemunho da superação, acreditando de uma forma irrestrita no Criador e falando: eu sigo em frente, na direção do alvo, na direção da felicidade, na direção da transcendência, buscando a paz real e a vitória sobre todas as paixões. Há um templo íntimo que está sendo construído pedra a pedra, base, começando pela base e aos poucos se edificando, completamente aquém das loucuras do mundo e que nunca mais será destruído, como Jesus nos propôs lá atrás, quando falou com Hanás: busco a obra divina, esta obra edificada no coração do homem, e eu podendo fazer aqui uma pequena corruptela da mensagem do homem consciente, do homem feliz, do homem que ama. Muita paz. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Você sempre nos emociona quando fala de Jesus. Parece que nos sentimos mais próximos dele. Te agradecemos profundamente pelas palavras da noite e nesse momento que possamos visualizar nosso Mestre Jesus, nos sentirmos próximo a Ele, conversando com Ele através das nossas orações, aprendendo com esse irmão querido, esse irmão que está sempre disposto a nos abraçar, independente das nossas condições, porque nos ama como somos. Obrigada, Pai, mais uma vez por esse encontro, pela alegria de poder aqui estar. Obrigada, Jesus, irmão querido. Obrigada, espiritualidade amiga que não nos abandona e que sempre prepara esse espaço para nos receber. E que sempre está conosco quando elevamos um pensamento, um pedido, um agradecimento. Somos muito gratos por todas as oportunidades que temos. Que possamos abrir o nosso coração para entender com mais clareza o chamado do Mestre, para que possamos fazer as nossas melhores escolhas, construindo uma vida mais feliz, mais harmoniosa, mais equilibrada, para que possamos caminhar com passos firmes em direção ao Pai. E nesse momento em que nos sentimos abraçados, envolvidos por essas vibrações de amor, compartilhamos essas vibrações com os nossos irmãos em necessidade em qualquer ponto do planeta. Onde haja dor, onde haja sofrimento, que
Que o teu amor se faça presente em todos os corações, os fortalecendo, os encorajando, dando-lhes a verdadeira esperança de uma vida melhor, dando-lhes a resignação para um momento difícil, dando-lhes a certeza de que o Pai não abandona nenhum dos seus filhos. Te pedimos, Pai, pelo nosso planeta, que a paz aqui prevaleça e que nós possamos ser instrumentos deste mundo mais feliz, que possamos ser instrumentos da paz, que possamos ser instrumentos maleáveis no serviço do Mestre. Agradecemos profundamente a todos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, e que possamos continuar nesses sentimentos de felicidade por conhecer Jesus, por buscar os seus ensinamentos, e continuamos orando, nos preparando para os passos que acontecerão agora, que possamos sentir a paz e a alegria em nossos corações, dando-nos a tranquilidade de receber a ajuda trazida pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja.